Olá, pessoal! Vamos a mais um vídeo sobre decisões de investimento de longo prazo. O enfoque, análise da viabilidade de projetos. Nós vamos utilizar as ferramentas período de payback descontado, VPL e TIR. Bom, para isso nós vamos considerar esse exemplo. Um projeto de investimento, um período de 4 anos, normalmente usamos 5 anos ou mais, mas aqui para fins de simplificação vamos utilizar somente 4 anos. E com as seguintes informações: investimentos fixos, então tem investimentos em móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, em capital de giro e o investimento pré-operacional, que é aquela fase antes da instalação da empresa, que muitas vezes você treina um funcionário, você precisa fazer uma série de gastos antes de a empresa começar a funcionar. Bom, algumas informações sobre os recebimentos, né? Quais são as estimativas, né, de como serão os recebimentos dessa empresa. Um detalhe aqui é que para se fazer essas estimativas, nós precisamos de quê? De pesquisa de mercado. Nós já consideramos os valores aqui dados, mas é preciso um trabalho muito intenso de ir até o mercado, de levantar quais são as expectativas do consumidor em relação àquele produto ou serviço, que preço que eles estão dispostos a pagar, qual a quantidade que eles comprariam desse produto, para daí sim você chegar na estimativa de preço e quantidade. Bom, aqui nós também temos os custos, nós temos a informação de vida útil, né, das máquinas, dos equipamentos, e aí é colocado, né, como proposta uma série de taxas para fins de simulação, para verificar o quanto que esse projeto ele se comporta diante de diferentes expectativas do investidor. De posse desse exemplo, vamos começar então. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar com o modelo do fluxo de caixa, que foi demonstrado para vocês lá no vídeo anterior. Bom, aqui nesse modelo de fluxo de caixa, tem o ano zero. Esse ano zero é unicamente para especificar o valor dos investimentos, né? Qual que é o investimento inicial? Então, isso é toda essa informação, ela vai aparecer aqui no ano zero. Então, o nosso modelo, considerando um período de 4 anos, em que nesse fluxo de caixa nós temos as entradas, as saídas, apuramos aí o saldo, o fluxo de caixa final. Então, mais uma vez reforçando, ano zero, unicamente para o lançamento do investimento inicial, ok? Seguindo, então, nós vamos colocar as informações do investimento inicial. Bom, quais são os investimentos? Nós temos o investimento em máquina, móveis, utensílios, nós temos também o investimento em capital de giro. Por quê? Porque essa empresa ela não pode se preocupar unicamente com a sua estrutura para funcionamento. Ela precisa pensar que precisa daquele dinheiro para o estoque, para repor seus estoques, para manter um prazo de venda para o seu cliente, para pagar aquelas contas do cotidiano que vão surgindo ali na empresa. Então, esse capital de giro é de 30 mil, além dos investimentos que essa empresa precisa fazer na sua estrutura física. Bom, tem também ali o investimento pré-operacional. Ele acontece antes da empresa começar a funcionar, ele faz parte dos investimentos iniciais. Ano zero, informação do investimento inicial. Onde? Na saída, né? Você está desembolsando recurso, o dinheiro está saindo do bolso do empresário para poder financiar esse projeto de investimento. Muitas vezes ele pode pegar um financiamento também para completar essa demanda de recursos. Seguindo, então, nós vamos fazer o quê? Bom, vamos lançar quais são os recebimentos, as estimativas de recebimento. Pense aí que as estimativas de recebimento, elas são de 60 mil, 62 mil, 65 mil e 66 mil, respectivamente, aí para cada um dos anos. Então, nós vamos lançar na nossa tabela, no nosso modelo de fluxo de caixa. Agora nós vamos lançar também o que? Essa empresa ela não teve só recebimentos, ela também teve o que? Um conjunto de gastos, de despesas operacionais para que ela funcionasse ao longo do tempo. Então essas despesas operacionais, elas foram dadas ali no enunciado do exercício. Os gastos estimados são de 30.600, certo? Então nós vamos considerar, para fins de simplificação, que esses valores não vão modificar ao longo do tempo e com base nos dados do enunciado nós vamos fazer o lançamento aqui no nosso
quadro do fluxo de caixa. Terminou? Não, não terminou. O que ainda falta, né? Eu já tenho ali as informações de entrada, informações de saída, mas ainda falta nós levantarmos o fluxo de caixa terminal. No vídeo anterior foi comentado com vocês e reforçado, né, os diversos pontos que o fluxo de caixa de um projeto de análise de viabilidade ele precisa ter. Precisa ter o fluxo de caixa dos investimentos iniciais, que é esse do ano zero. Precisa de ter o fluxo de caixa operacional, que é do ano 1 ao ano 4, com base no nosso exercício, mas precisa também ter o que? O fluxo de caixa terminal. Esse fluxo de caixa terminal, relembrando aqui, o que ele representa? Ele representa o valor que ainda resta dos bens, dos investimentos realizados nessa empresa ao final do quarto ano. Então, você vai considerar que ao final do quarto ano, você trabalhou no quarto ano, gerou ali seus recebimentos, teve ali os seus gastos, as suas despesas operacionais e que você fechou as portas da empresa e vendeu tudo que ela tinha. Recebeu por todas as vendas, né? Vendeu todos os estoques e recebeu por todas as vendas. E aí, após tudo isso acontecer, você se desfez também das suas máquinas, dos seus equipamentos. Então, isso é uma consideração. Não que a empresa vá terminar no quarto ano. Nós vamos analisar se, caso essa empresa viesse a existir, e o tempo de vida dela fosse de 4 anos, se ainda assim seria viável, seria um bom negócio. Seguindo, então, nós vamos considerar as informações dadas aqui no nosso enunciado. O nosso enunciado, ele nos traz a seguinte informação: as máquinas e os equipamentos têm vida útil de 10 anos. Né? E aí até reforça, considere encerramento, liquidação do projeto ao final do quarto ano. Nós vamos fazer uso dessa informação para determinar o que é a depreciação. Nós precisamos achar quanto que ainda resta de valor desse bem. Eu comentei também no vídeo anterior que uma das formas de estimar, né, o fluxo de caixa terminal é pelo valor de mercado. Então, eu comprei uma máquina, quanto que ela vale hoje ao final dos 4 anos, e também pelo valor contábil, que simplifica um pouco mais os nossos cálculos e nós vamos considerar então o valor contábil que ainda resta de cada um desses bens. Para determinar o valor contábil do bem, é preciso conhecer a depreciação acumulada. Então, nós temos aí a forma da depreciação pelo método simples, em que você pega o valor do bem e divide pela vida útil. Lembrando que no enunciado foi dito que móveis e máquinas, né, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos têm vida útil de 10 anos. Logicamente, aqui nós simplificamos, porque quando a gente pega a instrução normativa, nós vamos ver lá que cada item, ele tem uma vida útil diferente. Simplificamos aqui para facilitar o processo de apresentação dos cálculos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a depreciação anual de móveis e utensílios, ou seja, eu tenho ali o valor dos móveis e utensílios de 10 mil, a vida útil de 10 anos, portanto, uma depreciação anual de 1.000. E máquinas e equipamentos da mesma forma, né? 90 mil de valor total dividido por 10, nós temos aí um valor, então, de 9 mil de depreciação anual. Eu quero saber qual que é a depreciação acumulada até o momento, né? Ou seja, o projeto com projeção de 4 anos, qual que será, na verdade, né? Aqui nós estamos falando de estimativa, né? Então, deixa eu mudar aqui o tempo verbal, né? Qual que será a depreciação acumulada ao final dos 4 anos? Então, nós teremos ali o que? Bom, 4 anos de existência do projeto, vezes o que? Vezes cada uma dessas informações da depreciação. Eu preciso da informação da depreciação acumulada porque o valor contábil de um bem, ele é dado por qual fórmula, né? É o custo, quanto eu paguei por esse bem, menos quanto que ele já tem de depreciação acumulada. Então, quanto que vale um determinado bem hoje? O valor dele menos quanto ele já tem de depreciação acumulada. Utilizando aqui os cálculos, então, nós temos que móveis e utensílios com valor de 10 mil, né, adquiridos pelo valor de 10 mil, eles terão aí, ao final dos 4 anos, 6 mil em valor contábil. Por quê? Porque nós retiramos 4 anos em depreciação. Então, 4 vezes 1.000, né, nós temos aí, então, o valor contábil desses bens de 6 mil.
Vamos também determinar o valor contábil das máquinas. Segue o mesmo processo. Eu preciso conhecer então a depreciação acumulada das máquinas e retirar do valor, né, contábil das máquinas e equipamentos. Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo: 90 mil, que é o valor de investimento, o custo, né, das máquinas e equipamentos. 4 anos vezes o valor da depreciação anual, que é de 9 mil, nós temos então que o valor contábil das máquinas ao final dos 4 anos, ele será de 54 mil. Eu quero saber então desses bens que têm esse processo de depreciação, né, que tem essa vida útil de 10 anos, qual é o valor que ainda resta desses bens ao final de 4 anos, né? Então nós vamos só somar, né? Então o valor residual do investimento, o valor ao final aí dos 4 anos, ele vai ser essa soma de 54 mil mais 6 mil, né? Que nós teremos um total de 60 mil. Agora vamos verificar onde que nós vamos colocar esse valor dentro da nossa tabela do fluxo de caixa. Lembrar aqui mais uma vez o que vem a ser esse fluxo de caixa terminal. Considera-se que o projeto tem início, meio e fim, ou seja, o propósito é avaliar se um projeto que sobreviva, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, 4 anos, se mesmo assim ele vale a pena, se mesmo assim ele traria o resultado esperado pelo investidor. Então, o que é o fluxo de caixa terminal? É você supor, tá? Estamos trabalhando com suposição de que esse negócio vai encerrar ao final do 4 ano. Encerrar o negócio significa que você liquidou o negócio, você vendeu toda a estrutura que você tinha construído, você vendeu todas as suas máquinas, todos os seus equipamentos, você vendeu todos os seus estoques e recebeu por eles. Então, nós temos aqui que esse fluxo de caixa terminal representa o encerramento do negócio e você transformar tudo aquilo que você tinha investido em dinheiro novamente. Então, por isso que nós calculamos quanto que ainda restava de valor dos móveis e utensílios, das máquinas e dos equipamentos. Então, se você vendeu, né, se a suposição aqui é que você vendeu toda aquela estrutura, né, que foi montada para começar essa empresa, isso vai ser uma entrada de caixa. Né? Uma venda, você vendeu a sua máquina, o seu equipamento, então isso vai fazer o quê? Vai entrar dinheiro no seu caixa. Então, ao final do 4 ano, você trabalhou normalmente, você teve ali os seus recebimentos de 66 mil, você teve ali as suas despesas, mas você também teve o encerramento do negócio. Com isso, nós teremos o quê? Nós teremos o valor residual do investimento lançado, então, como entrada ao final, né, do 4 ano, porque significa que você fez a venda desses bens e, portanto, você tem dinheiro, né, que está entrando, é um recebimento, dinheiro entrando no seu caixa. Além disso, o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar do capital de giro. Lembra que você investiu no capital de giro lá no início, lá no ano zero? Olha, você investiu 30 mil em capital de giro. Então, o que vai acontecer agora? Esse capital de giro você usou ao longo de todo o tempo, mas nesse momento de encerramento do negócio, por suposição, você vendeu todo o seu estoque e recebeu por todas as mercadorias. Então, o seu capital de giro foi reconstituído naquele patamar inicial, porque nós não temos suposição aqui de perda desse recurso, de inadimplência, de perdas no estoque. Então, portanto, o capital de giro que você investiu lá no início, se você, ao final do negócio, fosse lá no banco tirar o extrato de quanto ainda tinha lá de recurso disponível, você teria que achar os mesmos 30 mil reais, com essa suposição aqui que nenhuma perda aconteceu ao longo do processo. Com base nisso, nós temos aqui o nosso fluxo de caixa, né, de um projeto de investimento estruturado, com o ano zero, com os investimentos iniciais, com todas as operações, os recebimentos e os gastos realizados do ano 1 ao ano 4 e no final do ano 4, com o encerramento do negócio, você ainda tem de valor dos bens investidos 60 mil e o capital de giro que volta no valor de 30 mil.
Agora que nós encerramos o fluxo de caixa e temos os resultados apurados entre os recebimentos e os pagamentos que essa empresa vai fazer, nós já conhecemos o quanto que deu ali de saldo, de fluxo de caixa final, nós vamos verificar se esses resultados, se eles são suficientes para cobrir o investimento inicial, para remunerar o investidor a uma taxa que ele espera e talvez dá até um resultado maior até que esse investidor pensou de início. Só que isso nós vamos fazer o quê? Considerando o valor do dinheiro no tempo. Então nós vamos levar em conta que o dinheiro ele muda o seu valor ao longo do tempo e não nós vamos utilizar o cálculo do valor presente. Isso vai ficar para a nossa próxima aula. Até lá!